Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vitor Rabelo de Sá e hoje falarei sobre a segunda metade do módulo 6, Nutrição e Exercício Físico. Em específico, falaremos sobre atividade física. Então, temos como objetivos de aprendizagem para esta aula definir a atividade física, compreender as bases neurobiológicas da atividade física, identificar os níveis de estratégia, tática e execução do sistema motor e compreender os mecanismos neurobiológicos afetados pela atividade física. Qual seria então a definição de atividade física? A atividade física, ela pode ser definida, segundo a Organização Mundial de Saúde, como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em um gasto energético. Mas a atividade física vai além dessa definição, né? Ela é mais do que um simples movimento voluntário, né? Porque há processos neurobiológicos hierárquicos, né, envolvidos no sistema motor central, que seriam relacionados à medula espinhal, aos núcleos da base, às áreas superiores do cérebro, e essa hierarquia permite a adaptação do movimento em diferentes contextos. Falaremos a seguir mais especificamente sobre cada um desses níveis de hierarquia. O sistema motor ele pode ser dividido em três principais níveis: estratégia, que é o nível mais alto, que envolve o planejamento e a definição do movimento; a tática, que é o nível intermediário, que define como que o movimento será realizado; e execução, que é o nível de ativação direta dos músculos e ajustes posturais. E a seguir falaremos, né, especificamente sobre cada um deles. Para o nível alto de estratégia, o controle motor ele é coordenado por áreas associativas do neocórtex, núcleos da base, e essas áreas são relacionadas com o planejamento do movimento e com o estabelecimento de objetivos. Então, nessas áreas associativas, né, temos como partes pertencentes delas o córtex parietal posterior, que ele é responsável pela percepção espacial e integração de informações visuais, proprioceptivas e somatosensoriais. As informações proprioceptivas são percepções da posição e movimento do corpo no espaço, né? Enquanto que as somatosensoriais, elas são a percepção de estímulos táteis como toque, pressão, dor ou temperatura. Temos também o córtex pré-frontal, que ele é responsável pelo planejamento motor e tomada de decisão, e essas áreas elas auxiliam, né, o sistema nervoso a escolher estratégias motoras mais adequadas. Por exemplo, antes de um jogador arremessar uma bola, essas áreas processam informações sobre a posição, né, do seu corpo, do objeto que ele vai arremessar, a pessoa que vai receber ou vai rebater, né, esse objeto. Ele planeja qual vai ser a trajetória dessa bola, organiza todas essas opções de movimento, né, com base em experiências passadas, e com base também no contexto atual, levando tanto em conta informações sensoriais, né, quanto memórias de movimentos anteriores previamente já aprendidos. Então, nós temos aqui nesta imagem, né, a localização dessas regiões, né, do nível estratégico, que é o nível alto, que ele é gerido, né, pelas áreas associativas do córtex pré-frontal, que é essa região em verde, e pela região parietal posterior, essa região em marrom e roxo, né, respectivamente. Então, ainda no nível alto de estratégia, temos os núcleos da base, né, que são estruturas subcorticais do sistema nervoso central, e essas estruturas elas se conectam com áreas do sistema nervoso para processar movimentos suaves e precisos. Então, nós temos regiões como o núcleo caudado, o putamen e o globo pálido. Mais à frente falaremos mais especificamente sobre cada um deles. Também temos estruturas associadas a esses núcleos da base, como o núcleo ventral lateral do tálamo, no núcleo subtalâmico e a substância nigra. Então, aqui nesta imagem, temos tanto os núcleos da base, compostos pelo núcleo caudado, né, que é essa região em verde aqui apontada, que vai fazer parte dos gânglios da base, que participa na modulação do movimento e em circuitos relacionados à função cognitiva. Temos também o putamen, né, que está um pouco mais abaixo, que é uma estrutura que, junto com o núcleo caudado, forma o estriado e é alvo de aferências corticais, contribuindo para a regulação do movimento. Temos o globo pálido, que fica um pouco mais abaixo que o putamen,
E é uma estrutura que envia referências inibitórias ao tálamo e participa da modulação da atividade motora. Então, essas três regiões, né, tanto o núcleo caudado, quanto o putamen, quanto o globo pálido, fazem parte desses núcleos da base. Para as áreas associadas aos núcleos da base, temos o núcleo ventral lateral do tálamo, né, que fica nessa região um pouco mais interna, que vai receber informações do globo pálido e do cerebelo e vai se projetar ao córtex motor, influenciando na execução do movimento. Temos o núcleo subtalâmico, que é uma estrutura que fica um pouco mais abaixo, né, nesta região, que ela recebe projeções do córtex e do estriado, excitando neurônios do globo pálido interno, que vai, né, regular o movimento. E por fim, temos a substância nigra, que fica um pouco mais abaixo do núcleo subtalâmico, que é uma estrutura mesencefálica que vai se conectar aos núcleos da base e é importante para a modulação da atividade motora, influenciando tanto a seleção quanto a execução de movimentos. Partindo para o nível intermediário, a tática, o controle motor relacionado à tática ele é coordenado por córtex motor e pelo cerebelo. E essas estruturas estão relacionadas em como fazer o movimento. Então, há uma transformação de uma estratégia escolhida em um plano de ação. Vai se ter uma especificação da sequência de contrações musculares. Por exemplo, durante uma atividade física, como arremessar uma bola, né, o córtex motor ele vai enviar sinais para os músculos envolvidos a esse lançamento, né, da bola, enquanto que o cerebelo ele vai ajustar os sinais para garantir a precisão e a suavidade desse movimento. O cerebelo também compara a ação planejada com feedback sensorial e vai ter um ajuste, né, do movimento se necessário. Já o córtex motor, envolvido no nível intermediário de tática, né, ele vai estar associado com a execução de movimentos voluntários. Dessa forma, ele vai enviar comandos aos neurônios motores espinhais, coordenando a contração precisa dos músculos, né? Ou seja, ele vai trabalhar com a força e a direção do movimento. Também está associado com o planejamento motor, que ele vai avaliar a posição corporal e definir a estratégia ideal para atingir o objetivo. Então, esse planejamento ele é feito em conjunto com outras áreas do sistema nervoso, como os núcleos da base e o cerebelo, né? Ele também está associado à memória, ou seja, movimentos previamente aprendidos, eles tendem a ter uma maior facilidade de acontecerem de novo, com mais precisão e com um movimento mais bem feito, digamos assim. Ou seja, quanto mais você pratica, mais você vai aperfeiçoando e lapidando esse movimento de uma forma adequada dentro de um determinado objetivo. E a atividade física, ela vai aperfeiçoar essa habilidade pela repetição, tá? Então, há alguns correlatos neurais envolvidos com isso, como áreas somatosensoriais e o córtex parietal posterior. Nesta imagem, nós podemos identificar as regiões relacionadas ao córtex motor, que seria a área 4, essa área em vermelha, que ela se localiza no giro pré-central, anterior ao sulco central, que é esse sulco que divide essas regiões vermelhas e verdes, vermelha e verde, perdão, e vai ser responsável pela execução direta dos movimentos. Essa região também apresenta uma organização somatotópica que mapeia diferentes partes do corpo, que eu vou falar daqui a pouquinho. Temos também essa área 6, né, que seria a área motora suplementar e a área pré-motora. Essas duas áreas, né, que está aqui em azul, elas vão organizar e coordenar sequências motoras mais complexas, preparando os movimentos de uma forma antecipada e integrando informações sensoriais e motoras para otimizar sua execução. Nesta outra imagem, quando a gente faz um corte, né, do encéfalo na localização da área do córtex motor primário, a área M1, né, nós temos a representação somatotópica do giro pré-central do ser humano, também conhecido como o músculo de Penfield, né? Essa região ela é responsável pela organização de movimentos voluntários do corpo, onde diferentes partes do giro pré-central correspondem a áreas específicas do corpo, formando um mapa motor que permite a execução precisa de movimentos. Então, temos essas regiões, aqui a parte mais central, mais aqui em cima, né? E está relacionado com percepção de movimento quadril, joelho, tornozelo, tronco, enquanto que mais para a extremidade nós temos essa percepção referente às mãos, aos dedos, ao polegar. E a gente percebe que
as mãos e o rosto, de forma geral, têm uma representação muito maior do que as pernas, o joelho, por exemplo. Então, essas áreas aqui estão associadas, né, a essa organização do movimento voluntário dessas regiões. Dando continuidade ao nível intermediário tática, temos também o cerebelo, que ele está relacionado com a coordenação motora. O cerebelo, ele ajusta e refina os movimentos e está associado com essa coordenação motora de que forma? Ele vai fazer um monitoramento contínuo do movimento. Então, ele vai estar associado à aprendizagem motora. Ele vai comparar as intenções do movimento e compará-lo com o que de fato aconteceu, né? E essa comparação vai permitir o aprimoramento desse movimento, perceber o que está errado, o que está certo, o que se pode melhorar. E dentre os circuitos cerebelares, temos as células de Purkinje, né, que são neurônios inibitórios que vão modular a atividade dos núcleos cerebelares profundos. E esses núcleos cerebelares profundos enviam informações para outras áreas do cérebro, como o córtex motor, influenciando diretamente a execução de movimentos. Então, para contextualizar, o cerebelo é essa região aqui à base do encéfalo. E nestas imagens nós temos é, uma visualização do cerebelo, né, que temos um corte, né, do cerebelo, e que a gente pode perceber que há camadas, né, essas áreas verdes, azuis e arroxeadas, vermelhadas, que são referentes às folhas, essa parte mais externa do cerebelo. Temos a camada molecular e a camada de células granulares, né? Dando um zoom nessa imagem aqui, podemos ver que a camada celular é a parte mais externa, as células de Purkinje está entre essa camada molecular e a camada de células granulares. E dando zoom nessa imagem, nós podemos ver mais detalhadamente, né, um exemplo de célula de Purkinje, onde nós temos o corpo celular, né, com o seu axônio e os dendritos dessa célula. Então, esses circuitos cerebelares, eles recebem informações sensoriais de diferentes partes do sistema nervoso, como o córtex motor e o tronco encefálico, e essas informações referem-se à intenção do movimento e à posição corporal. O cerebelo, então, ele vai processar essas informações para ajustar os comandos motores, garantindo movimentos mais suaves e coordenados. Por fim, nós temos o nível baixo, que é referente à execução do movimento, onde o controle motor relacionado à execução está centrado no tronco encefálico e na medula espinhal. E essas áreas estão relacionadas com o fazer em si do movimento, ou seja, a ativação direta de músculos e a realização do movimento motor final. Dessa forma, nesta imagem, nós temos é, essa região de cima, né, o córtex motor, localizado no cérebro, e essa parte do meio seria o trato córtico-espinal, que ele vai fazer essa comunicação entre o nosso encéfalo e o nosso corpo, nossos músculos, e abaixo nós temos os axônios, né, motores relacionados ao movimento. Dessa forma, o córtex motor ele vai controlar movimentos voluntários, enviando sinais através de axônios, que desce por esse trato córtico-espinal até a medula. E esses axônios ativam diretamente neurônios motores que comandam os músculos extensores e, ao mesmo tempo, inibem os neurônios que controlam os músculos flexores, garantindo uma coordenação do movimento. Como assim? Eu não consigo flexionar meu braço e estendê-lo ao mesmo tempo. Então, para que eu possa flexionar o meu braço ou flexionar o joelho, é preciso que alguns neurônios sejam estimulados e outros sejam inibidos. Tá? Então, isso seria a exemplificação prática de como funciona essa coordenação entre a ativação e a inibição de alguns neurônios. E dessa forma, o córtex motor ele vai se conectar com a medula espinhal para executar as ações planejadas do cérebro. E aqui nós temos uma relação entre os três níveis, né, citados, que é de interdependência, onde as decisões estratégicas do nível alto influenciam as táticas do nível médio, que por sua vez são implementadas na execução do nível baixo, garantindo um controle motor eficaz e coordenado. Então, nós temos também os mecanismos neurobiológicos afetados pela atividade física. Então, a prática de atividade física ela vai impactar onde? Né? Na neuroplasticidade,
na neurogênese, na regulação do estresse e na ativação do nosso sistema de recompensa que foi mencionado no módulo 5. Referente à neuroplasticidade e neurogênese, a prática de atividade física está associada com esses dois tópicos que eu acabei de mencionar, influenciando a liberação de fatores neurotróficos, como o fator neurotrófico derivado do cérebro, o famoso BDNF. Os fatores neurotróficos são substâncias que promovem a sobrevivência, o desenvolvimento e o funcionamento dos neurônios. O BDNF, em específico, ele desempenha um papel muito importante na manutenção e no crescimento neuronal, facilitando a formação de novos neurônios, conhecido, né, como processo de neurogênese. Então, a prática de atividade física, né, vai aumentar os níveis de BDNF tanto imediatamente após o exercício, após a prática da atividade, como também tem adaptações a longo prazo, tá? E quais são os benefícios disso? A gente pode ter melhora na aprendizagem e na memória também, e resistência a desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer ou acidente vascular cerebral isquêmico. E entre os principais mecanismos envolvidos na liberação de BDNF, né, pela prática de atividade física, a produção de adenosina trifosfato, que é o ATP, que vai regular o metabolismo e a homeostase mitocondrial e é a principal fonte de energia celular. Nós temos também miocinas, né, que são proteínas produzidas pelos músculos esqueléticos e vão atuar como mensageiros entre os músculos, né, e o cérebro. Em relação ao estresse, um estudo conduzido por Schuch e colaboradores foi investigado quais seriam os efeitos do exercício físico agudo, aquele exercício físico pontual, né, feito em um momento específico, na reatividade ao estresse com foco na hipótese de adaptação ao estressor. Essa hipótese ela vai sugerir que a exposição a estressores físicos, como exercício, ou seja, realizar uma atividade física, um exercício que seja estressante para o organismo, esse exercício pode reduzir a reatividade a estressores psicológicos. Então, os autores buscaram compreender quais eram os mecanismos, tanto neuroendócrinos quanto emocionais, e a sua relação com o exercício físico. E o que é que eles encontraram, tá, como resultado desse estudo? Que houve uma modulação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal e do sistema nervoso simpático. Tanto o eixo HPA quanto o sistema nervoso simpático já foram explicados no módulo 4. Também foi identificado maior atividade no hipocampo e menor atividade no córtex pré-frontal, perdão, sugerindo a regulação neural atenuante ao estresse, tá? Nessas pessoas que tiveram um maior nível de intensidade do exercício físico. E os indivíduos com maior aptidão aeróbica tiveram respostas ao cortisol mais atenuadas. Então, como que esse estudo foi realizado? Participaram 40 homens. Desses 40 homens, 20 eram sedentários e 20 eram fisicamente ativos, né, de forma regular. E eles foram randomizados para realizar 30 minutos de exercício físico aeróbico ou exercício placebo. O exercício físico aeróbico realizado aqui foi a caminhada, um trote, uma corrida leve na esteira, a ponto de fazer uma elevação do batimento cardíaco e ter uma maior atividade corporal como um todo. E os exercícios placebos foram alongamentos ou atividades leves que não tivessem uma ativação tão intensa, né, e não mudasse a frequência cardíaca dos participantes. E após o exercício, né, eles fizeram uma tarefa de estresse adaptada. Então, tinham estímulos tanto visuais quanto sonoros, a fim de induzir estresse a, a esses participantes. Tanto o cortisol quanto a beta-amilase foram monitorados durante a pesquisa. A medição do cortisol ela foi realizada para avaliar a resposta do eixo HPA ao estresse, dado que o cortisol é um marcador de estresse fisiológico, enquanto que a beta-amilase ela foi medida como um indicador da ativação do sistema nervoso simpático, pois a sua liberação aumenta em situações de estresse e oferece um panorama complementar das reações corporais relacionadas ao estresse. Aqui desses dois gráficos,
nós podemos ver que à esquerda está o gráfico relacionado ao cortisol, enquanto que o da direita a beta-amilase. E aqui embaixo nós temos tanto pré-exercício quanto pós-exercício. A barra preta, né, as barrinhas pretas são os participantes do grupo de exercício que fizeram o exercício aeróbico e as barras cinzas são referentes aos participantes que fizeram o exercício placebo. O que é que nós temos aqui? Antes e após o exercício, né, esse aqui foram os dados salivares coletados. Aqueles que fizeram atividade física aeróbica, né, o exercício na esteira, mantiveram níveis similares de cortisol no organismo, enquanto que os que fizeram o exercício placebo tiveram redução desses níveis de cortisol. 1 hora e meia depois, mais ou menos, né, foi o intervalo entre o pós-exercício e a pré-exposição aos estímulos estressores, né, da atividade relacionada ao estresse. Então, a gente percebe que o grupo de atividade física teve uma redução do nível de estresse, né, dos biomarcadores, enquanto que o grupo placebo reduziu, mas reduziu pouco. E o que foi investigado aqui? Antes, né, as atividades estressoras e após, quem praticou o exercício físico aeróbico não teve um aumento significativo dos níveis de cortisol, enquanto que aqueles que fizeram o exercício placebo tiveram um aumento significativo. Qual que é a conclusão desse estudo aqui? É de que aqueles que passaram por evento estressor físico agudo, que no caso foi o exercício na esteira, tiveram menor reatividade a estímulos estressores psicológicos. Tá? E aqui nós temos, ao lado direito, a interpretação do gráfico para a beta-amilase, que durante a prática do exercício físico na esteira, houve esse aumento significativo da beta-amilase, enquanto que o grupo placebo não teve diferença significativa. Então, mantiveram-se níveis estáveis. Enquanto que, tanto pré quanto pós a intervenção estressora, ambos os grupos tiveram aumento significativo dos níveis de beta-amilase. Eu trago aqui outro estudo realizado por Bezerra e colaboradores, que eles vão investigar a relação entre os níveis de cortisol e o transtorno depressivo maior. O porquê desse estudo, né? Tem-se uma associação entre o transtorno depressivo maior e o estresse crônico. Então, pessoas que possuem o transtorno depressivo maior tendem a ter níveis de cortisol mais elevados. E o que é que eles acharam, né, nesse estudo realizado? Que a prática de atividade física levou à redução de níveis de cortisol nessas pessoas com transtorno depressivo maior. Então, quais foram essas práticas, né, que mais atenuaram os níveis de cortisol no organismo? Foram exercícios aeróbicos e exercícios que eram realizados 5 vezes por semana ou mais, ou seja, com uma alta frequência semanal. Chegamos então ao sistema de recompensa. Os mecanismos neurobiológicos que regulam o comportamento da atividade física também envolvem esses sistemas, por meio das vias dopaminérgicas, em que a dopamina está associada tanto à motivação quanto à recompensa, o controle motor e à formação de hábitos. E durante a atividade física, a dopamina ela é liberada em resposta a estímulos percebidos como recompensadores, prazerosos, né, satisfatórios, onde há um bem-estar durante a prática dessa atividade física, né, durante a presença desses estímulos. Então, há uma liberação, né, na via dopaminérgica mesocorticolímbica, e a repetição de comportamentos pode gerar mudanças neuroplásticas nas vias dopaminérgicas, intensificando essa resposta. Então, vai ter um reforço, né, uma associação entre o exercício e a sensação de recompensa, sugerindo que, à medida que a pessoa se engaja regularmente, né, e de forma voluntária a essa atividade física, a resposta dopaminérgica no sistema de recompensa vai se intensificar. Então, isso vai facilitar a continuidade desse comportamento a longo prazo, pois você aumenta a motivação do indivíduo por meio desse sistema de satisfação de recompensa. Então, é importante reforçar a influência do ambiente, né? Que um ambiente prazeroso, com pessoas com quem você gosta, com colegas, seja uma atividade que você se sinta feliz fazendo, num local tranquilo, seguro,
isso pode influenciar também nesse sistema de recompensa. Então, não pensar apenas no exercício, na atividade física em si, mas também como e onde você está fazendo. E nesta aula vimos que a atividade física ela é uma movimentação, né, de músculos esqueléticos de forma voluntária que resulta em um gasto energético. Identificamos os mecanismos neurobiológicos relacionados à atividade física, né, que envolvem tanto a estratégia, a tática e a execução do movimento. Seriam os níveis de estratégia, o planejamento e a definição do movimento, com as áreas associativas do neocórtex e os núcleos da base. Temos o nível da tática, né, que é a definição de como o movimento vai ser realizado, com as áreas do córtex motor e cerebelo. Temos o nível de execução, né, que é a ativação direta dos músculos e ajustes pontuais, com o tronco encefálico e a medula espinhal envolvidos. E a prática da atividade física, ela vai regular melhoria, né, melhor de funções cognitivas, além de influenciar no sistema de recompensa. Desta forma, eu finalizo a aula do primeiro tópico de atividade física e tenho meus contatos para caso tenham dúvidas, tanto e-mail quanto o meu Instagram. Muito obrigado e até a próxima.